Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. A quantidade de vezes que Portugal esteve em perigo de anexação da parte dos espanhóis. Já depois dos Filipes. Depois dos Filipes, sim, no século XX é verdadeiramente impressionante. E há que reconhecer, eu não sou uma pessoa de louvar o Salazar, mas há que reconhecer que foi um dossiê gerido de forma muito hábil. Sabia que em São Tomé havia uma tortura inútil que consistia em forçar homens acorrentados a retirar água do mar utilizando baldes? E que em Macau, durante a Segunda Guerra, se vendiam tigelas de caldo de carne humana? Tudo isto acontecia em Portugal, que então ia do Minho a Timor. O portuense David Moreira, mestre em História das Relações Internacionais pela London School of Economics, traz-nos a mais breve história do ultramar. Um trabalho que se pretende ideologicamente descomprometido, rico em bibliografia e generoso no período tratado. Vai desde o mapa cor-de-rosa à descolonização e ao fim do ultramar com a entrega de Macau, em 1999. Uma análise sóbria e arejada da gestão das ex-colónias, ora esquecidas e desconsideradas, ora tidas como um pilar da nossa independência e identidade. Onde está a verdade? 50 anos devolvidos sobre a Revolução que nos trouxe a liberdade, como recorda Marcelo Rebelo de Sousa no prefácio. Olá, David, e bem-ajas de ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, João Paulo. Tiveste o lançamento do teu livro e foi exatamente o Marcelo Rebelo de Sousa também que o lançou, com a Anabela Mota Ribeiro, sim, na Brutéria. O Marcelo falou bem do teu livro. O prefácio já tinha escrito, mas esticou-se muito ou correu bem? Correu bem. O Marcelo não sou melhor. O senhor Presidente da República, eu tenho que dizer, foi, além de ter sido muito elogioso do ponto de vista pessoal, porque, com o charme que se conhece, claro, também fez questão de demonstrar que leu o livro de forma atenta, que encontrou ali perspectivas que se calhar ele próprio não tinha considerado ou não tinha dado, se calhar, tanto peso antes, e acima de tudo, e eu acho que isto foi maravilhoso, ele saudou a ambição de fazer este livro e incentivou a que houvesse mais destes projetos, que não necessariamente vindos de mim, não é? De outros autores, ou seja, tornar cada vez mais acessível a nossa história, porque se há pessoa que adora Portugal, com os defeitos que muitos podem apontar, claro sim, se há pessoa que adora Portugal, é o nosso atual. Está sempre a louvar os portugueses, quando são bons, são os melhores, e é verdade. Sempre. E tem razão, é importante isso. Muito essa importante. Autoestima, nós tínhamos sempre um bocadinho a mania do autodesconsiderar. Claro que sim. Eu posso ser crítico de Portugal, claro que sim, como acho que qualquer reflexão sóbria de qualquer nação deve ser, sim, sem ter que detestar o povo português ou ter vergonha de ser português. Isso eu recuso de manter. David, e mesmo as pessoas que dizem muito mal, depois isso acontece muito, vão viajar, fazem um Erasmus, vão lá para fora e depois ficam cheios de saudades. Dá uma saudade desgraçada. Exato, dos amigos, da comidinha, da praia, do clima, é verdade. Claro. E portanto nós temos de facto coisas extraordinárias. E da nossa forma de ser, da nossa forma de viver, não é? Claro que sim. Este trabalho é extraordinário. Devo dar os parabéns desde já por este levantamento que tu fizeste. A mais breve história do ultramar. Não é nada breve, é breve no número de páginas talvez. É breve. Mas é porque tu escreves bem, como ele também louvou no prefácio. Está bem escrito e tu consegues aqui condensar, de facto, isso é uma coisa que eu gostei muito de perceber, não é desde a guerra de 61 a 75, não é desde o começo da guerra colonial até à independência das colónias. Não, tu fazes aqui, vais ao mapa cor-de-rosa e vais até à entrega de Macau, quer dizer, é uma coisa de grande, este intervalo de tempo é muito, muito bem conseguido. O que é que tu fizeste aqui muito novo? Foste investigar muitas fontes primárias, fizeste entrevistas tuas? Eu fiz 3 entrevistas por ocasião da minha tese de mestrado, que foi sobre a Guerra da Guiné concretamente. Foi com um parente meu, Tónonos de Almeida, que era colega de carteira do Otelo na Guiné, com um ex-presidente de Cabo Verde, que foi o Dr. Pedro Pires, e com um ex-ministro de Portugal, que foi um dos primeiros combatentes a ir à Guiné-Bissau, que foi o Valente Oliveira, o professor Valente Oliveira. Okay. Isso acrescenta alguma novidade, pronto. E depois acho que a novidade que este livro oferece é a diversidade bibliográfica, ou seja, há fontes inglesas, há textos escritos em italiano, em francês, há textos novos
outras coisas, por exemplo, de uma autora, a Natália Telepneva, que demonstra como o PAIGC na Guiné-Bissau pode montar uma rede de armamento impressionante, ou seja, e é um trabalho relativamente recente que acho que ainda não tinha sido muito considerado na historiografia destes eventos, pelo menos em língua portuguesa, e pronto, essa é a novidade. Sobre a questão breve, permite-me só aqui um momento comercial, claro. que é, o livro tem pouco mais de 300 páginas, 11 das quais são bibliografia, por isso não conta. Tem 30 e tal fotografias e também tem algumas páginas de prefácio do Sr. Presidente. Por isso, acho que conseguimos cumprir com o desígnio de breve. Por isso, o livro é acessível. Muito bem. Tu nasceste então no Porto, és portuense e és portista, ferrenho também, já sei. Sim. E claro, és filho do Rui Moreira e ele agora vai se retirar como Presidente da Câmara. Tu, aliás, participaste, ele foi eleito em 2013, depois em 17, depois em 21, está agora a sair. Este livro, aliás, é dedicado a ele, ao teu querido pai. E o Porto, o nosso movimento, tem também a tua cara, nesta família onde segue o sangue dos Katzenstein. Ele fez um grande elogio a ti há uns anos, num post do Facebook que tinhas feito. Fizeste esta gravação bonita com a Anabela Mota Ribeiro nos Filhos da Madrugada, com ele. E de facto é um pacto que tu admiras muito, e tu, enquanto não o tinhas outra vez como Presidente da Câmara, não partias para a Inglaterra para voltar a estudar ou para Milão. Ficaste sempre a acompanhá-lo nas campanhas e tudo. E ele muito do teu lado também, é muito giro. Sim, quer dizer, nós temos uma relação muito próxima que nem sempre significa concordância. Ele, aliás, brinca comigo e chama-me o líder da oposição, quando não me chama o querido líder da oposição. Porque tu estás naquela banda entre a Iniciativa Liberal e o Livre, não é? Sim. Tu és dentro desse limbo. Sim, eu não satisfaço ninguém. Olha, para os meus amigos de esquerda eu sou um facho arquiconservador, para os meus amigos arquiconservadores eu sou um anarquista doido, sou o baconino, ou seja, eu infelizmente, para mal dos meus pecados, não estás ali. Não agrada a ninguém. És tu, David, tu és o único, nada a fazer. E depois falamos agora, vamos recuar e falar dos teus avós, porque tu és o teu avô paterno, o Rui, também Rui Moreira, que esteve preso, associado ao 11 de março, e tens o teu avô materno, que foi combatente no ultramar, tal que esteve no batalhão 530 dos caçadores, como tu relembras aqui também no livro, e que ouvias histórias dele, e por isso nasceu, agora é para falar um bocadinho porque é que nasceu este teu grande interesse. Primeiro pela Guiné, porque foi no fundo a tua tese de mestrado. Sim, a Guiné, por acaso o meu avô não combateu na Guiné, combateu no norte de Angola, foi mesmo ali no início da guerra, na fase mais brutal, porque foi quando começaram as insurgências da UPA e tudo isso, ou seja, uma fase muito complicada. Exatamente. E, que o Kennedy apoiou, tu falas nisso? Sim. Vergonhosamente. Que o Kennedy apoiou, e aí acho que podíamos pensar na relação que temos com os Estados Unidos, que muitas vezes vimos como um aliado antigo, e nem sempre foi assim. Eu diria que hoje em dia voltamos a ter motivos para ter algum receio desse oportunismo americano, que me perdoem. Sim, mas agora está no limite, não é? Está no limite. O que se pensava que era impensável. O meu avô morreu, eu tinha 11 anos, mas mesmo assim eu ouvi sempre os relatos, e muitos deles algo gráficos, porque eu acho que o meu avô sabia que ia morrer cedo, não tinha grande saúde e tinha stress pós-traumático, e era importante que a verdade do sacrifício dele e das pessoas que combateram com ele passasse para mim, que não se perdesse isso, que não caísse no esquecimento. Então eu senti muito isso. Eu vi os pesadelos dele, como via a maneira como ele sentia o hino nacional, como via as revoltas dele com certas coisas que aconteciam na altura, já em termos de apreciação do que foi a guerra, do que foi o colonialismo. O meu avô não diria que fosse pró-colonial, mas foi uma pessoa que voltou muito magoada com aquilo que se passou na guerra. Tu dirias traumatizado também? Traumatizado, completamente, e foi isso que lhe tirou anos de vida, por isso é que ele morreu cedíssimo. Cedíssimo. Esta coisa de saúde que falaste, tem alguma coisa a ver com o teu rim que é emprestado da tua mãe? Não. E o teu pai, a mesma história, já tinha acontecido isso. O teu pai tem um rim do irmão. Pois, eu tenho um rim da minha mãe, isso ninguém sabe, já fui um médico de genética a tentar perceber o que é que se passou, e talvez seja uma coincidência que tanto eu como o meu pai tivemos problemas de rim, mas provavelmente se veio de algum lado, será do lado paterno. Será do lado paterno, mas está bem resolvido. Eu fui transplantado há 10 anos e tenho uma vida ótima. Por acaso é extraordinário. Outra coisa que tu fazes, e fazes questão de fazer, é de dizer o SNS aqui que é um orgulho que nós devemos ter. Claro que e é tão atacado hoje em dia, e é tão vilipendiado e maltratado. Há que pensar mas de facto não és o primeiro convidado que eu tenho que diz: eu tenho que fazer esta homenagem. E trataram-me nas Palminhas. É o Serviço Nacional de Saúde. Tomara muitos países terem isto. Penso no país que nós éramos. Em 1970, mais de metade da nossa população não tinha saneamento sequer. Saneamento básico. Imagina as privações de saúde que havia na altura. Claro. De facto, há muita coisa a criticar em Portugal. Eu sou muito crítico de muita coisa que se passa em Portugal. Mas temos que também reconhecer os avanços civilizacionais
internacionais enormes. Exatamente. E, sem dúvida, para mim, pessoalmente, também porque fui muito afetado por isso, pelos factos que enunciaste agora, o SNS é uma conquista extraordinária. 20, 21 anos, nessa altura, exatamente. Sim. Muito bem, mestre em História das Relações Internacionais, tiraste na London School of Economics. Antes disso, tinha estado na Universidade Bocconi, em Milão, a estudar Economia Internacional, Gestão e Finanças. Já na tua licenciatura, a tese tinha sido sobre o impacto económico das sanções no Iraque e depois na Rússia. Sim. Tem algum impacto de facto importante estas sanções? Agora, concretamente na Rússia, por causa da guerra da Ucrânia. Em 2014, quando eu escrevi essa tese, a conclusão a que eu cheguei foi que as sanções, aquilo que fazem é prejudicam o comum dos mortais, e depois a oligarquia tem métodos de evasão às sanções. E o que é que isto faz? Isto aumenta o fosso entre a oligarquia e o povo comum. E a riqueza fica mais concentrada e acaba-se por permear os infratores. Não é que eu não seja a favor das sanções, eu sou, porque é uma alternativa à guerra, e a guerra é sempre pior. Claro. E é pior para o comum dos mortais, que não tem culpa destas coisas. Mas eu, talvez por ter visto que isto era, por exemplo, no contexto iraniano, porque foi um país que eu visitei e conheci bem, eu pude apreciar como a oligarquia beneficiou largamente das sanções. Exatamente, incrível. Há aqui só um parênteses para a tua parte musical, porque é uma coisa que tu adoras. Tu és DJ, és freelancer, música eletrónica, tens a ver com a Indústria Club, com o Central Club, com a Linha A, esta aqui, associação que lia de Santo Tirso, o Plano B. A música de facto preenche muito os teus dias. É uma paixão, sim, preenche-me completamente. Consegues escapar da parte política e da Palestina para ouvir só música eletrónica e festivais de música? Eu confesso que enquanto os eventos na Palestina, que todos podemos observar, se desenrolam, e nos dias mais difíceis é francamente quase impossível, especialmente porque a música que eu gosto de tocar é música de dança, é uma música feliz, e às vezes sinto-me um pouco um impostor, não é? Mas mesmo assim eu continuo a achar fundamental as pessoas dançarem, as pessoas se espairecerem. Eu acredito mesmo que a música de dança é também uma coisa política, tem as suas origens no underground, em comunidades que eram excluídas. As pessoas que inventaram a música house eram negras, gays, transexuais. Hoje em dia está muito higienizado, mas vejam quem era o Larry Levan, vejam quem era o Frankie Knuckles, eram seropositivos, eram os condenados da terra deles, eram as pessoas excluídas. Como então, antes eram os rappers e assim. Mais até, era mais perigoso. Era mais perigoso. Era muito. Por isso mais tu gostas de digging. É uma coisa que tu adoras fazer, é este digging, ir à procura de músicas que as pessoas não sabiam que queriam ouvir. Muito bom. Exatamente. Mas de facto também és um leitor compulsivo de notícias, vais estar sempre na Reuters, na Bloomberg, no Libé, e no Telegram vais ouvindo tudo que seja coisas sobre a guerra da Ucrânia, ou o Grupo Wagner em África, por exemplo. Mas do Twitter do nosso amigo Elon Musk, tu aí foges um bocadinho de uma questão de sanidade mental, tu dizes. Fujo, eu não aguento. Acho mesmo que o clima no Twitter, além de ser gratuitamente incendiário, está cheio de desinformação, e eu acho mesmo que aquilo faz mal à saúde das pessoas. Exatamente. O Médio Oriente é de facto a tua paixão cultural, uma paixão que eu percebo completamente, porque eu adoro países como o Irão, como a Omã, como a Jordânia. Já fui muito feliz nestes países também. Mas tu tiveste férias com o teu pai, por exemplo, no Líbano. Sim. É um país que eu adorava conhecer, mas não neste estado em que está, mas que já foi a Paris do Médio Oriente, e era uma capital, deve fazer muita impressão. Eu tive cá um convidado, David, que era um miúdo, padre, jesuíta, cuja tese de doutoramento que estava a fazer era sobre a música da rua na Jordânia, como isso podia ser uma arma para a religião ou não. É extraordinário. Rappers do Líbano, é incrível. O Líbano, por exemplo, eu conheço pessoas que são xiitas, devotas, e que são DJs de música eletrónica. É um país que tem cristãos, que tem judeus, que tem drusos, que tem... Onde se pode conviver. Claramente. E é a prova que se pode conviver. Eu recomendo, se alguém for a Beirute, como eu já fui 2 vezes e vou voltar, ir ao bairro de Mar Mikhail ou Ashrafia e ver a junção de pessoas maronitas, pessoas xiitas e pessoas sunitas, o que não apaga uma história recente, verdadeiramente brutal. Foi uma guerra civil fratricida mesmo, dentro da mesma rua. Houve dentro das mesmas famílias. Por exemplo, os xiitas ficaram divididos entre o Hezbollah e o Amal, 2 movimentos opostos que muitos podem ver como iguais, e
houve sangue, muito Exatamente. sangue. Na Palestina, tu tens esta coisa especial, este carinho especial. Tu próprio dizes, eu vi com os próprios olhos. Nunca mais foste o mesmo desde que viste perto o apartheid que lá se vive. E és um acérrimo defensor de facto, da libertação da Palestina. Porque tu escreveste este post, por exemplo, que falámos aqui há bocado, que o teu pai comentou, que tu mandaste contra o governo do Netanyahu. Em 2023 estiveste presente naquelas manifestações pró-Palestina. Sim, e tu dizes, onde disseste, a única coisa que impede um holocausto em Gaza é o Hamas. São as armas do Hamas. Quem quer um Hamas desarmado é porque quer vê-los despedaçados e passados a ferro. Portanto, há aqui ao mesmo tempo criticas os ricalhaços dos judeus, ao mesmo tempo estás aqui quase a fazer um apogeu da violência, porque às vezes é a única arma possível. Não, o que eu digo é assim, se eu agora propusesse que o exército de Israel se desarmasse, toda a gente entenderia isso, e bem, como um apelo ao genocídio, porque não há dúvida que se amanhã Israel se desarmasse, que os países vizinhos aproveitavam e cometiam ali uma atrocidade. Sim. Ou seja, o mesmo se aplica aos palestinos. Eu estou a equiparar os dois povos. Agora, não há dúvida que um povo é muito mais armado, com um armamento mais moderno, e uma das coisas que eu falei foi, por exemplo, o Iron Dome. Enquanto que os civis em Tel Aviv, em Jerusalém, em Haifa, têm um grau de proteção enorme e quase nada lhes atinge, como vimos agora com o Irão, muito tempo depois dessas minhas declarações. Exatamente. Ou seja, não há equivalência. Não há uma equivalência tecnológica, material. E quando eu falei em não há equivalência moral entre quem ocupa e quem é ocupado. Exatamente, que é um velho princípio que vem dos anos 60 e creio que foi Frantz Fanon que falou nisso. E de facto não há mesmo legalmente a responsabilidade sobre a responsabilidade é do poder que ocupa, e não há dúvidas, há um consenso internacional legal, quer dizer, amplamente confirmado várias vezes por resoluções, que o povo que ocupa, neste caso, é Gaza. Há que dizer que Gaza sofre um bloqueio unilateral e ilegal desde há 2 décadas. Sim. Ou seja, desde 2008, salvo erro, do tempo do Ariel Sharon, onde ele já vai. Por isso, é responsabilidade de Israel salvaguardar isto. Isto é um princípio antigo. As pessoas, ou seja, eu preferia neste momento, e vou dizê-lo publicamente, as pessoas estão a dizer, agora Israel está mesmo a invadir Gaza e não sei o quê. Se é para continuar este grau de atrocidades, então que anexem Gaza de uma vez e por todas, porque assim é que não podem mesmo negar os direitos básicos a quem lá vive. Não é o que eu estou a fazer? Pois acho que não é? O que se discute é expulsar as pessoas, que é praticamente a definição de ethnic cleansing, que é retirar as pessoas de o apagamento cultural e histórico já aconteceu, não é? Já bombardearam todas as igrejas, incluindo a igreja para a qual ligava o Papa Francisco, esse perigoso jihadista, já apagaram tudo o que havia, quer dizer, não resta praticamente uma avenida normal em Gaza, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Quando se vê as fotografias do antes e depois é avassalador, por isso, já que o fizeram, agora responsabilizem-se por quem lá vive. E o futuro, David, como é que tu vês o futuro? Vês a eventual hipótese de haver os 2 Estados, como tanta gente defende e gostava? Não, acho que os 2 Estados, infelizmente, é mitológico, é empurrar o problema para a frente com a barriga. Apesar das ONUs e tudo dizerem das ONUs, porque infelizmente acho que estamos numa época de uma crise do multilateralismo, os Estados estão-se a tornar cada vez mais incapazes de cumprir com o direito internacional, quer seja o Azerbaijão e Nagorno-Karabakh, a Rússia em Donetsk, os israelitas em Gaza. É uma macro tendência que só está a piorar com atores como o Trump, como o Putin, que incentivam estes pequenos poderes a fazer estas coisas. E, infelizmente... ONUs, e assim não tem força nenhuma? Não, eu acho que ali quem pode ser decisivo é a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita tem um interesse estratégico para os Estados Unidos, que é muito mais evidente que o interesse estratégico de Israel, que são 20 mil quilómetros quadrados. Sim, quer dizer, ou seja, só se os Estados Unidos decidirem ser mais pragmáticos quanto ao Médio Oriente e a Arábia Saudita forçar uma solução de 2 Estados. Mas não vejo. E acho que a situação se vai tornar também complicada para Israel, porque acho que dentro da sociedade israelita há um clima verdadeiramente tóxico. A democracia deles, que era bastante robusta, está em causa. E já se vê mais protestos na rua. Sim. Eu acho que é um problema de Estado, atenção, não acho que seja um problema do governo Netanyahu necessariamente, porque eu digo sempre, vejam a oposição ao Netanyahu, vejam o que é o Ben-Gvir, o Smotrich, que não são do partido dele. Há quem diga isso também da Rússia, o problema não é o Putin, saindo ele, vem outro se calhar pior. O próprio Navalny era a favor da anexação da Crimeia.
o grande Alexei Navalny, por quem eu tinha grande por quem eu tinha grande admiração, não era o Boris Nemtsov, ele defendia a anexação da Crimeia e tinha ideias quanto aos ucranianos absolutamente saídas do, quer dizer, era uma coisa quase de um terremensch, era uma coisa quase de terceiro Reich, o que ele achava do povo ucraniano. Por isso a coisa está difícil. Eu não quero fazer previsões porque, pronto, mas não vejo a coisa bem parada, infelizmente. Muito bem. David Moreira, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. E então dê-me uma mala cheia de dinheiro. Queres? O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. Este gajo é um tipo ambicioso e é um analfabeto político. Episódio 2. Uma traição inesperada. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. E estamos a conversar com David Moreira. Ele é um portuense, mestre em História das Relações Internacionais pela London School of Economics, que nos traz a mais breve história do ultramar. Eu disse portuense, mas tu também és sobretudo portista, porque tu e o Mourinho, aliás, que esteve agora nas bocas do mundo, foi uma das pessoas que se pôs mais feliz até hoje. É um dia que não esqueces. Pois não. Quando o quê? Foi quando o Porto venceu a Liga dos Campeões. Eu estava lá com o meu irmão em Gelsenkirchen. Eu acho que ele já não vai ouvir este tempo, mas não assines esse contrato, por favor. Onde é que isso já vai? Vamos falar deste livro, A Mais Breve História do Ultramar, uma edição das Ideias de Ler, uma chancela do Grupo Porto Editora, da tua terra, 308 páginas, que foram lançadas 4 de setembro lá na sala do Passos Manuel, com José Alberto Azevedo Lopes, que tinha sido Ministro da Defesa, e depois foi lançado na Livraria da Brutéria, aqui em Lisboa, com o Marcelo Rebelo de Sousa e a participação da Anabela Mota Ribeiro, que aliás já tinha entrevistado com o teu pai há alguns tempos. O prefácio do Marcelo Rebelo de Sousa, do senhor do Presidente, sublinha a pertinência deste tema 50 anos depois da Revolução dos Cravos. E, de facto, é uma coisa que eu também, por acaso, também acho. Acho que, não sei porquê, sinto que havia uma falta de uma obra como a tua. Se calhar as coisas ainda estão um bocadinho... Há quem diga, ainda é muito cedo para eu acho que já vai falar tarde. disto. Eu acho que já vai tarde. Eu receio que isto o timing foi bom para ti? Eu receio que isto já possa ir em tempo de compensação, porque uma das coisas para as quais eu adverti na Brutéria é que eu creio que vem aí um novo tempo da pós-verdade. Portugal está numa transição política e eu diria ideológica, e eu acho que enquanto nos últimos 50 anos fomos nos aproximando cada vez mais de uma reflexão séria, de uma honestidade e de um sentimento algo fraterno com os outros países lusófonos, particularmente os palopes, particularmente os nossos quem fala a nossa língua em África. Os palopes? Infelizmente, sim. Agora achas que acho que há o potencial com as novas narrativas e os populismos e a disponibilidade que muitos têm para mentir e para o apagamento histórico, para que os factos que eu enuncio no meu livro passem a ser controversos, quando já foram confirmados amplamente por várias fontes diferentes, por vários setores. É muito engraçado este teu scope, este intervalo que percorre mais de um século de acontecimentos. Sim. No livro que tu fizeste, para mim, é quase polifónico, porque tu pões aqui a falar poetas africanos, é a elite portuguesa, é uma narrativa plural. Isto não deve provocar, a tua ideia não é um bocadinho provocar esta reconciliação histórica, ou pelo contrário, pode diluir um bocadinho as responsabilidades e suavizar os conflitos? Esta é um bocadinho a tua ideia? Este voz é muita gente. Eu quis dar... Pois, o problema é que com o desígnio de breve não há grande espaço, mas eu fiz os possíveis. Claro que a voz africana acaba por ser mais simbólica e refletida nesses poemas, exceto no último, que é do Jorge de Sena, mas eu queria demonstrar que tenho também essa sensibilidade, que reconheço esse sofrimento. Claro que, por exemplo, este livro já não capta a época talvez da maior crueldade, que foi a escravatura, mas está lá o trabalho forçado.
Exatamente. Aliás, falas do relatório Ross, falas aqui. Sim. É um dos seus temas aqui e é muito importante. Porque, de facto, as pessoas, há muita gente que ainda não faz ideia sequer do que é que isto é. Não faz ideia. E a Anabela fez ontem, a Anabela Mota Ribeiro levantou o assunto do relatório Ross, e é importante que as pessoas saibam que ele foi elaborado durante a Primeira República. Aliás, a pessoa que responde ao relatório... caos da Primeira República. Sim, no caos da Primeira República. E quem responde ao relatório Ross é o Afonso Costa, furioso, a dizer que vivia-se muito bem nas colónias e que não havia nada disto de trabalho forçado, que os americanos, os estudantes americanos de antropologia podiam ir bugiar. Exatamente. Estamos a falar deste relatório de 1925, este norte-americano Edward Ellsworth Ross, que mandou para Genebra este relatório que acusava as autoridades portuguesas em Angola e Moçambique destas práticas de trabalho forçado. E depois isto foi entregue à Comissão Temporária sobre a Escravatura da STN. Houve aqui uma grande polémica. Depois houve algumas investigações que diziam que não se chegava a esse ponto, sim, mas que havia algumas situações meio no limite. Voltando àquilo que nós abordamos, nessa altura havia multilateralismo, criou-se a Sociedade das Nações e os países achavam que tinham que prestar contas daquilo que faziam uns aos outros e que havia standards, normas que cada país tinha que seguir. E de repente nos anos 30 há uma enorme regressão à queda do multilateralismo e as hipóteses que havia, o avanço civilizacional que se podia ter feito, acaba por cair por terra, porque depois os países não tiveram que justificar coisa nenhuma e houve uma regressão enorme. Tu contestas ou não esta ideia generalizada que os portugueses se misturaram muito bem e que eram bons colonos e que tratavam bem os negros? Eu diria que fomos iguais aos outros. Eu cresci com esta ideia. Pois, eu também. Eu também cresci com essa ideia. Na realidade, nós fomos iguais a todos os outros, com a diferença que Portugal, por não ter massa crítica e avanço tecnológico, não conseguiu cometer genocídios como cometeu, por exemplo, a Alemanha na Namíbia, que eliminou quase por completo os povos herero. A Bélgica no Congo. A Bélgica no Congo, mas a Bélgica, na questão da Bélgica, a colónia do Congo era da coroa e não do Estado belga. Era do próprio imperador. Era uma colónia pessoal do rei, por isso aí temos que ter sempre isso em conta, mas foi por nós não tínhamos sequer massa crítica, nós não tínhamos presença no ultramar que fosse capaz de cometer as atrocidades dos outros. No virar do século XX viviam 20 mil portugueses nas colónias. 20 mil. Quase metade eram soldados, por isso não havia para 2 milhões de quilómetros quadrados. Falas aqui, estamos a falar do Viriamu, em 72. Mas isso foi mais tarde. É uma coisa que até o António Costa pediu desculpa. E bem, 380 e tal vítimas. E a meu ver, muito bem. A Operação Marosca, centenas de civis que as crianças decapitadas pegaram fogo, fuzilaram, granadas nas cubatas. E foi tudo jogaram negado. Futebol com as cabeças. E na altura foi tudo negado. Foi na altura o padre Adrian Hastings, creio eu, que denunciou com grande coragem. E foi tudo de Burgos. Na London Times apareceu um artigo. Lá está, por isso nós começamos um caminho há 50 anos de começar a reconhecer isto. Um caminho positivo que levou a que Viriamu pudesse ser reconhecido e bem pelo António Costa e mais tarde, creio que também pelo Presidente da República. Sim. E eu acho que esse tempo de aproximação à verdade e à reconciliação, que era a palavra que me faltava, está prestes a acabar. Parece-me que estamos a avançar para o fim dessa época. Qual é o ciclo que segue? O ciclo que segue, aquilo que o Bertrand Russell chamava as grandes épocas da irracionalidade, que ele dizia que o progresso histórico não é uma linha contínua, que às vezes tem assim umas quedas abruptas, e eu acho que no caso de Portugal e de outros países já se está a ver um bocadinho, eu acho. Caminhamos para aí. Basta ver o que se diz dos imigrantes palopes aqui em Portugal hoje em dia. Sim. Também atos muito violentos, no entanto, David, houve de parte a parte. Claro, houve. Eu só me lembro sempre do Amir Malouf e as cruzadas vistas pelos árabes. É sempre um exemplo que eu me lembro. Claro que sim. As cruzadas vistas do outro lado, que os árabes contam que os cristãos eram canibais e que comiam os miúdos. Claro. É impressionante, e as pessoas não têm noção disso. Nós é que éramos os religiosos e bons, e eles eram o infiel que tínhamos que matar. Como com certeza em Angola haverão poucos que saibam mesmo o que foi a UPA e como o FNLA mais tarde com o Oldan Roberto se comportou com as pessoas, quer dizer, os próprios bailunos, ou seja, povos negros, foram pessoas decapitadas. Aliás, uma das imagens mais impressionantes do meu livro é da Fazenda Maria José e de uma mão ensanguentada marcada na parede. Eu não posso pôr as coisas mais gráficas que vi, mas convido a verem o que foi. Havia, como eles capavam na Mwangongo em 1961, foi verdadeiramente impressionante. Ou seja, há maldade de parte a parte. Isso é. E mais massacres, envenenamento das águas, claro. Em setembro de 73, as armas químicas e bacteriológicas usadas em Vila Perry em março de 74, por exemplo,
o napalm que nós usámos, até o Costa Gomes reconheceu isso. Sim. É impressionante. Como é que são retratadas figuras ou movimentos que propunham autonomia ou independência antes da guerra colonial? Tens algum espaço para essas vozes aqui no teu livro? Tenho alguns, por exemplo, falo do movimento literário do João Albacini, por exemplo, em Moçambique, falo do panafricanismo, que era uma tendência que, pronto, era muito para além daquilo que depois aconteceu mais tarde nas colónias portuguesas, falo do Frederick Douglass, falo do W.B. Du Bois, eu acho que se pronuncia Du Bois, ou seja, do movimento internacional pan-africano que já propunha a libertação dos povos africanos em particular. Falo do Nehru, que teve um frente a frente épico com o Salazar durante os anos 50 e anos 60. Pronto, essas vozes também estão retratadas. A União Indiana ter anexado a nossa Índia. Tu começas também por esta questão do Papa Cor-de-Rosa, que afinal tu dizes que não correu assim tão mal aos portugueses, considerando o nosso atraso, o atraso que nós tínhamos, não era? Eu creio que isto foi reconhecido já na altura. Depois nós inicialmente recusamos a recusa. Exato. Recusamos a recusa. Exatamente. No mapa cor-de-rosa ainda nos castigaram e tiraram a Manicalândia, que é ali hoje em dia uma província do Zimbábue, que é gigante. É do tamanho da Guiné-Bissau. Ali é tudo grande. É incrível. Ou seja, para nos penalizar por ter dito que não à primeira, depois nós lá aceitamos aquilo à segunda, porque havia pessoas pragmáticas nesses governos da monarquia constitucional que perceberam que afinal isto não era tão mau. Especialmente se tivermos em conta que nós mal controlávamos Moçambique. Olha, como o Rui Ramos dizia, o transporte para as nossas colónias era assegurado pela navegação britânica. Ou seja, nós nem o transporte... Olha, os casos judiciais que havia em Timor eram apreciados pela comarca de Maputo. Isto, até aos anos 40. Sim. Ou seja, estamos a falar, são 8 mil quilómetros, creio eu. Alguém me corrija depois se estiver errado, mas coisas extraordinárias. Nós tínhamos mesmo muito pouco controle daqui e nós exigimos esta terra toda e tínhamos pouca forma de sequer de controlar aquilo. E tínhamos poucos meios também. O nosso único avião que mandámos para Moçambique da Primeira Guerra caiu logo na primeira vez. Era um voo de ensaio. Sim, um voo de ensaio. Não correu bem. Decidiu tentar fazer ali um stunt e o avião caiu. Apanhámos também um Dornier. Contas a história dos soldados que andaram à pancada para comer uma carne de uma jiboia gigante que eles tinham apanhado, tal era a fome que eles tinham. Estas fomes também, estou-me a lembrar das fomes de Cabo Verde nos anos 40, acabaram por matar cerca de 45 mil pessoas. Isto é uma coisa brutal. É uma coisa brutal. São Nicolau, 28%, em Santiago, 2/3 da população que morreu à fome. E durante os anos 40, em que Portugal era um país relativamente abastado, estávamos fora da guerra, teríamos condições com a navegação de prestar auxílio, como estamos a prestar hoje em dia. É interessante que agora que Cabo Verde é independente, nós somos melhores com eles do que quando faziam parte de Portugal. E de facto, essas fomes em Cabo Verde merecem reflexão. Há pessoas que dizem, eu não percebo porque é que Cabo Verde é independente se nunca houve guerra colonial lá. Que é uma coisa que nós ouvimos coloquialmente muitas vezes. Nós tratamos muito mal as pessoas de Cabo Verde. Há quem diga, o João Pedro Jorge, por exemplo, passou por aqui também, dizia que Cabo Verde podia ter continuado português. Acho que, diz ele, a maioria até gostaria. Se Salazar ou Marcelo tivessem começado a descolonizar gradualmente, isto é um grande se, não é? É um enorme aliás, na campanha eleitoral de Marcelo ele falou em progressiva autonomia das colónias, depois esqueceu, mas chegou a falar nisto. Eu acho que há quem diga que Cabo Verde podia ter continuado português. O que tu achas? Duvido, até porque o PAIGC, que na altura estava implementado na Guiné, estava-nos a dar uma valente tareia na guerra na Guiné, nunca iria aceitar essa proposta. Depois, mais tarde, Cabo Verde e a Guiné separaram-se politicamente por causa das dinâmicas com o Nino Vieira e no pós-guerra. Mas nessa altura nós não estávamos em condições sequer para propor uma coisa dessas. O povo cabo-verdiano não ia aceitar e nós não tínhamos capacidade de mobilizar gente para impor essa situação. Exatamente. Tu falas da coragem também de Henrique Galvão, o tal que depois escreveu esta carta em que chamou Manhola Júnior ao Salazar. O professor Azevedo Lopes adorou isso. Acabou por morrer no Rio de Janeiro em 1970. Ele tinha sido oficial do Exército, mas atenção, ele tinha começado como a participar na Revolução de 28 de Maio e que foi um fervoroso apoiante do Estado Novo, até que se desiludiu com o regime salazarista, e ele, oficial do Exército, acabou por ser opositor. Ficou famoso em 61 com o Santa Maria, o assalto ao Paquete, mas tu falas de facto que teve uma grande coragem. Ele tinha estado 2000 dias preso. 2000 dias preso. E depois escreveu esta carta ao Salazar também, que também aqui retratas. É impressionante. É impressionante. O Henrique Galvão é uma grande figura do meu livro. Eu acho que é porque capta
capta completamente todas as diferentes fases, todas as diferentes ideias do colonialismo português do século XX. Ou seja, ele começa por ser muito pró-colonial. Ele viveu em Angola, esteve lá numa província que era a Huila nos anos 20 e tinha grandes ideias e achava que aquilo se podia desenvolver. Ele é o grande promotor da Exposição Colonial do Porto de 1934 e depois ele era um fascista convicto e achava que os valores fascistas podiam melhorar a condição de vida de todos. Era racista, claramente racista. Ele mesmo mais tarde ele não consegue disfarçar uma clara ideia de que as pessoas de etnias africanas têm menos intelecto e menos capacidade. Claro. No entanto, ele começa a associar as nossas falhas nas colónias quase a uma falta de patriotismo gritante. Ele diz, isto é uma mácula, nós gerimos as colónias de uma maneira tão incompetente que isto mancha o nosso país, que dá vergonha de ser português. Ou seja, ele exigia melhor e acaba por ser uma figura extraordinária, não é? Porque ele, vindo da extrema-direita, foi uma pessoa nazi convicta. É extraordinário. A guerra acaba em 1945, eu acho que ele descobre da derrota alemã em Salisbury, a coisa é Harare no Zimbábue, quer dizer, tem uma fúria porque não correu para o lado dele. Ou seja, uma pessoa que vem desse espectro político e depois acaba por ser a besta negra do Salazar ao atrair tanta atenção com aquele fantástico, aquela operação rocambolesca, o assalto ao Santa Maria, no qual participou também Camilo Mortágua. Já agora, o pai destas irmãs que se fala agora. A propósito da operação, também tem esta aqui extraordinária Operação Mar Verde, tu também falas aqui. É extraordinário esta tomada com o Alpim Galvão, esta tomada de um país soberano, independente. Nós decidimos invadir a atual República da Guiné, tentar sequestrar o seu chefe muito audiciosamente e secretamente. Sim, conseguimos resgatar os soldados portugueses que estavam lá presos. Tentamos destruir uma série de aviões que o PAGC, a Força Aérea da República da Guiné, invadir umas bases do PAGC que lá aconteceu, e a operação, vale a pena ler o livro de Conakry ao MDLP, os bons alfarrabistas têm esse livro e vale a pena porque é uma história verdadeiramente rocambolesca mesmo, no sentido, e pronto, eu não consigo detalhá-la toda no livro, tem que ser breve, lá está. Claro. História breve. Vale a pena. Não é só história breve, é a mais breve história. A mais breve história. Não, é tramado isto. Muito bem. Também até tens de ter espaço, apesar de tudo, para falar deste leão e deste chimpanzé, que se ouvia na tua terra. Sim. Então, o Palácio de Cristal... para a tal exposição que já falaste? A exposição colonial do Porto foi no Palácio de Cristal, que as pessoas no Porto conhecem todas, e havia lá um leão enjaulado, o Sofala, que rosnava e ouvia Singaia do outro lado do rio. É extraordinário. E havia o macaco, o Chico, o chimpanzé, o Chico, que alguns conheceram. O meu pai chegou a conhecer o Sofala. Foi? Ainda viu? O Sofala viveu de meados dos anos 70 ou 80. Por isso, o meu pai ainda chegou a ver o Sofala lá enjaulado. Há outra referência que tu fazes aqui, que me faz também muita impressão, ao Tarrafal, este campo da morte lenta, a frigideira do Salazar, na costa norte da Ilha de Santiago, onde se conta que onde morreram 30 prisioneiros, a Brigada Brava, os presos que lambiam as paredes para beber água, para beber a condensação com o calor do corpo condensado. É impressionante. Pensar que, por exemplo, o Bento Gonçalves do PCP morreu lá, o Júlio Fogaça, que também foi líder do PCP, hoje em dia não é reconhecido por motivos que tem que perguntar ao PCP, mas esteve lá 2 vezes, passou uma brutalidade lá. Há o caso, por exemplo, quem quiser procurar isto, está no website do Museu do Aljube, o caso do Fernando Alcobia, super jovem, que vai lá e morre lá. Quer dizer, as pessoas estavam lá numas condições... As pessoas não têm noção, eu acho. As pessoas não têm noção que foi a brutalidade que foi aquilo. E morreu, a maior parte morriam por negligência médica, porque apanhavam malária e deixavam os rapazes, porque eram rapazes lá, delirar com as febres que aquilo lá é terrível. Esta ideia, eu diria que o livro acaba um bocadinho, ou pelo menos enfatiza esta ideia de que o ultramar foi um pilar da nossa independência e da nossa identidade. Sim.
Como é que tu comentas isto? Como é que tu defendes isto? Eu digo isto porque o ultramar acaba por ser usado de forma muito hábil pelo Salazar para, primeiro, reforçar a nossa identidade nacional numa altura em que, por exemplo, os republicanos espanhóis estavam com sérias ideias que, se ganhassem a guerra civil, que o próximo passo era a absorção de Portugal. Ou seja, anexar Portugal. Nós queríamos... Chegou a haver um plano para isso, não é? Houve um plano para isso. Houve vários planos. Ao longo do século foi impressionante a quantidade de... Houve vários, não sabia. A quantidade de vezes que Portugal esteve em perigo de anexação da parte dos espanhóis. Já depois dos Filipes. Depois dos Filipes, sim. No século XX é verdadeiramente impressionante e há que reconhecer, eu não sou uma pessoa de louvar o Salazar, mas há que reconhecer que foi um dossiê gerido de forma muito hábil. O José Freire Antunes escreveu um livro chamado Portugal e os Espanhóis, que eu também recomendo para esse efeito. Ou seja, por um lado era forjar uma identidade que fosse nitidamente separada da espanhola, por causa desta nossa capacidade extraordinária de gerir províncias ultramarinas e o nosso multiculturalismo fabuloso. E por outro lado perceber que era um ativo com valor, e era o que nos tornava relevantes geopoliticamente. Por isso era o que dava algum interesse, por exemplo, aos americanos em defender-nos, e que nos permitia ter uma relação com os americanos, mesmo tendo rejeitado o plano Marshall e não querendo entrar nas outras questões americanas. O Salazar geriu muito bem isso, e Marcelo Caetano depois dele também. Há uma coisa que eu gosto muito em ti, David, é que tu tens a hombridade e a verdade de dizer, como começámos aliás a falar disso, este povo, isto é bom, é ótimo nisto, mas tem defeitos como todos os nossos amigos têm, e como acontece, nós por amarmos alguém, não quer dizer que não nos apontemos os defeitos. E tu dizes, o Salazar, nisto foi ótimo, e foi. Como a questão do tesouro, ou como a questão de imensas coisas que ele foi fez muito popular. A verdade é que ele nos anos 30... E ganhou como o português mais popular no concurso. Isso foi uma reação orquestrada pelo Jaime Nogueira Pinto, habilmente, porque na altura a alternativa era o Álvaro Cunhal. Ficou aflita. Foi terrível. Foi um drama. Eu lembro-me bem disto, de Odete Santos furiosa na altura, e pronto. E a Maria Luísa Domingos também. Foi daqueles... Depois, na Rússia também votaram no Stalin como o maior... Era georgiano e fez o que fez. Por isso, olha, esses votos não contam para nada, mas há que lembrar que as pessoas chegam ao poder e mantêm-se no poder muito tempo. Alguma popularidade tem que ter. Claro. Isso aplica-se ao Salazar, como se aplica ao Saddam Hussein, como se aplica ao Alberto João Jardim. Ou seja, nós podemos discordar, mas há que reconhecer que algum apelo popular tinham que ter, exatamente. Como dizia hoje, o próprio Trump. E houve imensa resistência. Dezenas de milhões de pessoas votaram nele. Houve imensa resistência de vários quadrantes, não foi só a esquerda, foi também da direita. Relembro que houve, por exemplo, a revolta da Batalha armada por militares, e logo em 1927 houve imensa resistência. Primeiro à ditadura militar, depois ao Estado Novo. E a verdade é que teve que cair, literalmente teve que cair da tripeça e acabar. Exatamente. O regime caiu de podre. O regime teve que cair de podre porque não houve uma alternativa viável que a pudesse suplantar. E claro que muito disso se deveu à repressão, como já falamos, por exemplo, o Tarrafal e um reino muitas vezes de terror, mas muito também se deve à popularidade de algumas decisões. A revolta da Batalha de 27 e a revolta dos marinheiros, por exemplo, claro, do navio do Adão e do Afonso de Albuquerque e do Bartolomeu Dias, estes navios, que muitos foram para o Tarrafal exatamente isolados. A rebelião foi esmagada, não é? Impressionante. 12 marinheiros mortos e 34 deportados, muitos deles para o Tarrafal, falas aqui. David, nós não temos mais tempo, mas quero deixar esta última dica para as pessoas, a mais breve história do ultramar, uma edição da Ideias de Ler. David Moreira, que este jovem economista muito culto e muito interessado nestes assuntos. Tu agora, depois da mais breve história do ultramar, espero que continues a escrever outras breves histórias do ultramar, porque faz falta, de certeza tens material em barda para poder pegar nisso e cozinhar e apresentar noutras vertentes do ultramar que nós ainda não vemos. Isto é um abre-olhos perfeito, este teu livro, e muitos parabéns por este teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado.